estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco. E como eu prometi para vocês, nós vamos falar sobre terapia. Isso mesmo. Tem muita gente que tem dúvida e fica se perguntando como é a terapia, o que eu vou fazer. A primeira pergunta na terapia: o que eu vou falar? Como é? Então vamos lá, gente, vamos falar. Vocês têm o consultório de vocês, mas devido à pandemia e alguns ajustes que nós tivemos, né? Toda a sociedade em si, sim, vocês atendem somente online. O divã vai ser na casa mesmo, até porque já se quebrou essa questão de divã, não importa onde esteja, o importante é que o cliente esteja bem, esteja confortável, né? Sim. Então, vamos falar um pouquinho sobre a terapia. Pode falar. Essa questão a gente usa muito divã, né? Na verdade, a terapia em si não está nos elementos, né? Não está no tapete, não está no divã, na forma como deita. A terapia, o que faz uma terapia acontecer é a relação entre o paciente, né? Ou seja, o analisando, né? Que é o paciente, nós chamamos de analisando, sim, mesma coisa, e o analista. Está nessa relação que nós chamamos de transferência. E também está na vontade da pessoa querer ser curada, da pessoa querer melhorar. Sim. Então, a terapia psicanalítica, ela consiste, eu vou resumir em uma palavra só, já que nós estamos falando de inconsciente, e o inconsciente é aquilo que armazena conteúdo recalcado, conteúdo reprimido, né? A terapia consiste nada mais do que expressar o conteúdo reprimido da mente inconsciente. Só isso. Expressar. Então, quando você vai para uma terapia, às vezes a pessoa, os meus clientes mesmo, eles me perguntam, eles vêm a primeira sessão, é um sucesso. Conversa, fala tudo de si, fala quem é, né? Fala da sua família, das suas angústias, suas mazelas. Porém, na segunda sessão, eles já se perguntam. Eu pensei em desistir da sessão de hoje porque eu fiquei caçando na mente o que falar. Mas, na verdade, não é isso. A pessoa que vai para uma terapia, ela não precisa se preocupar com o que ela vai falar, porque quem vai conduzir ela é o analista, através dos esclarecimentos, das elaborações. Você vai falando, vai fazendo perguntas, você vai entrando no assunto, vai falando da sua vida, vai falando das suas dores, vai falando das suas mazelas, das suas angústias, aquilo que mais te aflige, e você vai falando, e o analista vai perguntando e você vai entrando em camadas mais profundas. É claro que a psicanálise, ela não é um método assim, que você cura imediatamente, né? A psicanálise, ela demora muito. Uma cura, ela pode durar um mês, como pode durar... Tem 3 sessões, né? Eu já despachei pessoas com 3 sessões. A pessoa se sentiu bem, né? Com 3 sessões, mas sim, continuou fazendo. Mas também a terapia psicanalítica pode durar 1 ano, pode durar 5 anos, pode durar a vida toda. O bom é que, né, faça terapia sempre, sempre, exatamente. Mesmo a pessoa estando com uma psicopatologia ou não. Né? Sim, o interessante, sim, é que faça. A terapia breve, ela consiste em 10 sessões no mínimo, exatamente, né? A breve. Se usa muito esse método hoje, né? Já a psicanálise, ela não leva muito para esse lado, ela cava muito, né? Eu ouvi uma certa analogia sobre a diferença de psicanálise para psicologia. Eu não sou psicólogo, mas vocês que são vão me entender. Ele diz o seguinte, que a psicologia é como você pegar uma árvorezinha, você está plantando ela, plantou, ela está crescendo, e você cuidar dela ali, aparar os galhinhos, né, podar os galhos, por fora. Já a psicanálise, ela vai em camadas mais profundas. Nas raízes. Ela vai nas raízes do problema. Tipo, você está com depressão, o que te causou, o que te fez para você ter depressão? Você está com um transtorno? O que está por trás disso? Né? Ela vai no sintoma. O sintoma que nós chamamos na psicanálise não é a febre, né, necessariamente, mas é a doença em si. Né? O que para a psicanálise é doença, para a medicina é um sintoma. Olha que interessante, né? Sim. Então, o que é doença para a medicina, para a psicanálise é um sintoma. A psicanálise vai a fundo. O que está atrás disso? O que está por trás da depressão? O que está por trás dessa fobia, desse medo exagerado? O que está por trás dessa ansiedade que está te matando, dessa angústia? Então, a psicanálise vai em camadas profundas. E isso não ocorre em poucos dias, dependendo da pessoa. Processo, né? É um processo terapêutico, né? Sim. É um processo terapêutico. E o interessante também é que você falou sobre médico, né? Sintomas.
E quantas pessoas gastam? Muito. Fazem muito. vários exames, Exatamente. vão ao médico. E quando ele faz todos os exames, faz principalmente, vai ao cardiologista, porque a ansiedade, que também, quando se tem depressão, tem os momentos de ansiedade, que é liberado a adrenalina e o cortisol, que vai jogar esse hormônio, que vai ser lançado no corpo, e aí que vai vir suadeira, o coração vai acelerar. Palpitações. É o hormônio de luta e fuga, né? Para você... esse hormônio no normal de ser liberado é quando o corpo sente que está em perigo, o cérebro sente que o corpo está em perigo e libera. Então, você vai sentir a mão adormecer, os pés formigarem, o coração acelerar, às vezes vai dar uma diarreia ou então vai travar. E entre todos os organismos do corpo, tudo é afetado através desses hormônios. Então, a pessoa pensa, estou gravemente enfermo, vou morrer. Vai ao médico, chega no médico, faz os exames, faz o eletrocardiograma e tantas outras coisas. Não dá nada. Aí ele fala, será que eu tô louco? Esse médico não presta. Vai para fora, faz exame lá fora, não dá nada. Aí vai em outro médico, não dá nada. Aí até que chega em um médico e fala assim, o seu problema, você precisa ir com um psicólogo. Sim. Tem pessoas que não aceitam isso, não né? Aceita, eu conheço pessoas que já fizeram muitos exames e o que eu tenho? Pedi oração, fizeram campanha de oração e não deu nada. Há muitas pessoas, infelizmente, né, nós somos cristãos, não sabe? Nós sabemos disso. Há muitas pessoas que confundem esse tipo de doença com demônio. Isso é interessante. É verdade. Porque eu já vi muitas pessoas julgarem, né? Dizer... Agora você tocou numa ferida, porque a pessoa vai dizer, porque você está estudando, então nada mais é demônio. Aí temos que entender essa situação. Que existe um mundo espiritual. Exatamente. Mas existe o nosso corpo, nós físico, temos que entender isso. Aquilo que é saudável, o mental. Exatamente. Então, é totalmente diferente de uma possessão demoníaca para um momento que uma pessoa, por acaso, um esquizofrênico. Porque o esquizofrênico, ele aparenta muito estar demoniado, porque às vezes muda muito de personalidade. Ele não aceita a realidade, tem pessoas que tem várias faces, ele não aceita. É um fragmento, né? Sim. A pessoa que é esquizofrênica, ele é fragmentado. Então, ele tem várias... E algumas personalidades têm até sotaque, fala diferente, uns são doentes, tem até... Eles imaginam as coisas e aquilo ali é verdadeiro. É uma imaginação que eles realmente acreditam que é verdade. Isso. A fuga da realidade. Na verdade, para ele é verdade, porque é onde o ego... Sim. É onde o superego e o id trabalham. E o ego está guardado, está escondido pelo mecanismo de defesa. Exatamente. E aí você vai dizer, essa pessoa aqui está endemoniada. E aí dá-lhe a querer arrancar esse demônio. E não arranca. Exatamente. Porque ele está doente. É por isso que eu digo... Precisa tomar medicação. Não sei se eu vou falar aqui alguma coisa que vai, né, abalar a estrutura de muita gente, mas por isso que eu digo o seguinte, que todo líder eclesiástico, ele tem que ter pelo menos uma prévia de conhecimento psicológico, né? Sim. Ele tem que ser um teólogo e ele tem que ser um grande músico para organizar a orquestra de música, né? Para levar uma boa palavra, uma palavra saudável, não qualquer palavra, né? E saber diferenciar o que é demônio de emoção reprimida, né? Porque isso acontece demais no nosso meio, emoções reprimidas, e às vezes a pessoa não entende isso. Eu já vi muitas pessoas que estavam com depressão e as pessoas fizeram oração, fizeram vários exames e a pessoa simplesmente não sabia o que fazer, já estava em desespero, sem saber o que fazer. E outras pessoas a julgaram dizendo que estava com demônio. Então isso, se a pessoa já está ruim, a pessoa vai ficar mais ruim ainda. Se a pessoa já pensa em se suicidar, aí é que a pessoa vai se suicidar mesmo, porque está ouvindo coisas que, né, está totalmente fora. E aí é que está... E graças a Deus tem mudado isso dentro das igrejas, mas antigamente não se falava em depressão, porque era uma coisa diabólica. Então, assim, quem era depressivo era falta de Deus, né? E a gente observa dentro da própria Bíblia, que nós estamos aqui entre evangélicos, conhecedores da palavra, que nós vamos pegar pessoas que tiveram depressão. Jonas sentiu vontade de morrer porque Elias, Davi. Então, assim, a gente observa esses momentos de profundo, porque é incrível o significado da palavra depressão, que é puxar, é apertar, né? Então, é quando a dor aperta, quando a dor puxa para baixo.
realmente a pessoa está para baixo, quando a pessoa está depressiva. Sim. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Sim. Todos nós estamos sujeitos, né? Nós somos seres humanos e é muito interessante quando a gente fala sobre isso, porque assim no processo terapêutico, não sabemos quando vai finalizar, mas quando a pessoa chega na clínica psicanalítica, a gente tem o manejo clínico, né? Igual o Edivaldo falou, a pessoa fica preocupada, será que eu vou falar? O que eu vou falar? Chega ali. E tem também a pessoa começa a sentir muitos desconfortos. Eu vou me abrir. Isso são questões que ocorrem e precisam ocorrer, porque você está mexendo em situações muito profundas do seu inconsciente, você está trazendo para fora aquilo que está dentro de você e que pode ocasionar doenças. Então, quando você fala, Freud, ele foi um espetáculo, né? Criou aí essa teoria da psicanálise e, como Kênia falou, foi muito taxado de louco, mas tem muito sentido, né? Essa teoria, ela faz muito sentido, principalmente quando a gente estuda ela, quando a gente tem criança pequena em casa, que eles são os nossos analisandos sem saber. Eu faço muito isso lá na minha casa e eu fico analisando meus filhos, eu falo, olha, Freud tinha certeza, é verdade mesmo. Os meus filhos já sabem logo, eita mãe, a senhora já está já está com a psicologia aqui, né? Porque até no desenho eu vou lá, coloco eles, parece a gente vai tendo, né? Vai fazendo essa análise. Essa questão, eu estava até comentando com ela ali nos bastidores, né? Da minha esposa. Mandar um abraço, um beijo para minha esposa que está nos assistindo. Às vezes, quando ela começa conversar, falar, aí eu começo a falar algumas coisas de psicanálise, ela, lá vem. Então, a gente tem esse negócio, não tem jeito, a gente se entrosa tanto nesse mundo, a gente entra tanto nesse mundo, que tudo pra gente, a gente começa a analisar, começa a fazer parte, começa a interpretar Mas a própria Bíblia fala, conhecereis a verdade. Exatamente. A verdade, ela liberta. Então, quando você conhece, quando você tem o conhecimento daquilo, você não se prende mais, porque você já sabe, né? Não é que você saiba tudo, mas você já tem um conhecimento e você já sabe analisar o que é aquilo e você já quer falar sobre aquilo. E isso é muito importante. E deixar bem claro que a psicanálise não é só Freud. Freud é o pai da psicanálise. Então, nós temos 7 teóricos, né? 7 ramos, dizemos assim. 7 escolas de psicanálise. É muito rica, é muita coisa para trazer, são muitas ferramentas a trabalhar. Cada um com uma abordagem diferenciada, só que saindo do tronco, que é Freud, né? É muito bom. E isso é muito importante, esse tratamento e esse cuidado. Falar liberta. Falar é libertador, porque... E eu quero só trazer um exemplo rapidamente, quando eu gosto muito de usar esse exemplo, porque ele é bem popular e é bem simples de se entender. Quando você come uma comida que te faz mal, um alimento, e ele fica ali parado no estômago, aquele alimento, você começa a sentir náusea, você começa a passar mal, a cabeça dói, você sente um mal-estar, o corpo fica ruim. E quando você, então, consegue o ato de colocar para fora aquilo que estava te fazendo mal, é um alívio. Quando você consegue vomitar, desculpa a expressão da palavra. Mas é isso mesmo. Mas quando você põe para fora, alivia. Então, da mesma forma que é quando você come algo que faz mal, é um método, alívio, é algo que eu estou trazendo aqui bem simples, mas é um alívio muito grande. Quando você fala algo que você vai descobrir coisas que você nem sabe. Você vai descobrir sentimentos que você não sabe que existe dentro de você. Isso é incrível. Medo que você tem, que você não sabe de onde foi gerado. De repente, alguém que morre de medo de um bichinho. Mas aquele bichinho tem toda uma história por trás que está no inconsciente, que eu não lembro mais. Mas quando se é trabalhado, vai vir à tona tudo aquilo, Exatamente. Né? Isso é muito importante. E o interessante é porque a gente repete sem lembrar. Porque a maioria dessas coisas que a gente tem hoje, eu digo coisas, mas o nome seria essas angústias, né? essas mazelas, esse medo, essa fobia. Às vezes a gente não lembra a origem deles. Você faz terapia o tempo todo e você não lembra de onde surgiu. Aí o Freud vai falar o que ele escreveu em 1914 sobre recordar, repetir e elaborar, né?
que a gente repete no relacionamento entre o terapeuta e o paciente, né? Na transferência. Sim. E também você elabora, ao mesmo tempo você elabora. Então, o processo terapêutico funciona exatamente assim. Você fala, se liberta. Quando você fala, você se liberta. Sim. Nós podemos entender isso quando, por exemplo, a gente sente aquela vontade de falar umas verdades para umas certas pessoas, né? Todos nós temos esse momento. Sim, às vezes a gente fica zangado com uma certa pessoa e a vontade de falar. E quando a gente não fala, que a gente engole aquilo, fica com aquele nó na garganta, sim, né? Falei, por que eu não falei isso? Porque né, eu deveria... Com certeza. Aí já entra o mecanismo de defesa, de formação reativa, né? Que você vai determinado para falar umas verdades, mas no momento a reação daquela pessoa é tão carinhosa com você que você muda, de repente, você já reage totalmente diferente. Então, quando a gente fala aquilo que nos incomoda, a gente é curado. Sim. A maioria dos problemas nos relacionamentos hoje estão relacionados a isso. A não falar. A não falar. E por exemplo, isso. A esposa ou o esposo, ele faz alguma coisa e a gente... Não vou falar. A gente engole aquilo. Aí isso vai acumulando. E vai ficando zangado, o relacionamento vai esfriando. Exatamente. Mas aí não fala. Então, olha, vocês já estão convidados, nosso programa chegou ao final. Mas já estão convidados para a gente falar sobre os mecanismos de defesa e o poder libertador da fala, tá bom? Então, já estão convidados, nós vamos falar sobre esse tema. E foi um prazer muito grande receber vocês aqui. Estou muito feliz por estar aqui. Muito grata mesmo. E eu quero já deixar para vocês, eu vou passar para cada um, dar um alô, mas quero que vocês deixem um contato ou um Insta, alguém que... eu quero ser atendida, gostei do Edivaldo, gostei da Cristiane, eu quero ser atendido por ele, eu estou precisando... O preço da psicanálise é bem mais acessível do que você ter uma terapia com um psicólogo. Não é que seja tratamento inferior, é porque a psicanálise, Freud, ele traz essa descoberta e ele amplia isso para que seja acessível, tanto que ele faz a psicanálise leiga, que é onde não precisa ser médico para ser psicanalista. Sim. Então, para você, para a informação de você aí de casa, talvez você até queira ser um psicanalista, isso é muito importante, porque nós precisamos, né, de mais psicanalistas. E o psicanalista Freud, para que alcançar o maior número de pessoas que precisam, porque ele via que naquela época lá já existia uma demanda tão grande e eram poucos profissionais que ele, então... porque depois teve alguma briga por causa disso, ele deixa aberto para que uma pessoa que já tem algum tipo de graduação possa estudar e fazer a psicanálise leiga, que não precisa ser médico, não precisa ser psiquiatra para ser psicanalista e não precisa ser psicólogo para atuar na área da psicanálise. Então, é um curso de 2 anos que você faz, completa e pode atender. Então, vou deixar a oportunidade para vocês, para deixarem o contato para quem quiser entrar em contato com vocês, tá bom? Começa pelo homem que está conosco. Bom, pessoal, meu contato é 992-290214, 992-290214. Entre em contato, esse é o meu WhatsApp. Entre em contato, a gente vai conversar lá, vou lhe explicar direitinho os detalhes. Você pode fazer do conforto da sua casa, online, né? Nós não estamos atendendo presencial ainda, mas online funciona tanto quanto presencial. Então, você pode, de um lugarzinho confortável do seu lar aí, você pode organizar ali e você pode estar fazendo terapia. Os valores são super acessíveis. Entre em contato através do meu WhatsApp, 992-290214, e a gente vai conversar e acertar os detalhes, ok? E tem o e-book também, né? Tem o e-book também, temos o e-book. Eu escrevi um e-book sobre a mente inconsciente. Lá no WhatsApp você vai ter acesso a esse e-book. Entra no meu WhatsApp e peça o seu e-book. Tem o curso de introdução à psicanálise, que eu recomendo demais que você tenha acesso. Vai te dar um conhecimento amplo sobre o que é a psicanálise. Eu tenho também outro curso de comunicação interpessoal, que vai te ajudar muito na comunicação interpessoal. Você que é travado aí, que é travada, ainda tem certa dificuldade de se relacionar,
esse curso vai te ajudar bastante. Então, venha, entre em contato comigo, 992-290214. Com você. Passar os contatos. Pois bem, pessoal, o meu contato é 94-99197-9920, é um número bem fácil, né? E eu tenho o meu Instagram, que é Cristiane Serra Psicoterapeuta. E eu não gosto muito de contar com os ovos antes da galinha botar, mas eu também estou lançando um livro brevemente, que é Prazer em Se Conhecer. Está quase sendo lançado, e um curso também nessa questão do autoconhecimento. E quando já estiver tudo pronto, eu vou... Vai vir lançar aqui vamos vir lançar aqui no programa, e vai ser um prazer muito grande. Como o Edivaldo falou, os preços das terapias são bem em conta, e o manejo, ele é o mesmo, online, e se você quiser fazer as terapias, nós estamos aí disponível para te atender da melhor maneira. É isso aí, gente. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Foi assim enriquecedor, foi maravilhoso. É bom demais de falar em psicanálise, né? É lindo demais. Esse assunto entrou na mente, não sai mais. Não sai mais. Entrou até no inconsciente. Meu Deus. Com armazenado. Muito obrigada você aí de casa, obrigado pela sua audiência. Beijo no seu coração, beijo na sua família e até o próximo programa, se Deus quiser.